Bom, agora eu vou fazer a explicação do segundo exercício proposto na prova de eletrônica digital. Bom, esse circuito ele é um circuito que envolve multiplexadores, demultiplexadores e displays de 7 segmentos. E eu utilizei o Proteus para fazer a simulação desse circuito. Bom, antes de começar a explicação, eu vou ressaltar que eu coloquei como entrada desses dois multiplexadores o binário 3, que é 0011 em binário. Lembrando que cada multiplexador desse ele vai ter 4 multiplexadores embutidos. E como pode ser visto, de 1 até 4 aqui. E então, como cada multiplexador unitário ele vai ter duas entradas, eu posso colocar dois números em cada multiplexador, cada circuito encapsulado aqui. Então eu vou ter a entrada A e a entrada B desse multiplexador e a entrada A e a entrada B desse multiplexador, que no exercício proposto é conhecido como entrada C e D. Bom, como que funciona esse multiplexador? Ele vai ter essas 4 entradas e vai ter essas duas entradas em comum, que é a entrada enable e a entrada que ativa a porta end. A entrada enable ela é ativa em baixo, ou seja, quando vier um baixo para esse multiplexador, ele vai estar ativo. Então vai produzir alguma saída. E essa entrada end aqui, ela vai fazer o quê? Se ela estiver embaixo, ela vai ativar o binário que vier pelas entradas As. Se ela estiver em alto, ela vai ativar as entradas que vier pela letra B, pelas entradas Bs em comum. E a mesma coisa acontece para esse outro multiplexador aqui. Então vamos ver o primeiro exemplo, onde a gente coloca uma entrada 0, 0. Essa entrada 0, 0, ela vai fazer várias coisas. Primeiramente, ela vai aterrar esse display de 7 segmentos de cátodo comum. Então, apenas esse display vai tendo saída. Todos eles, como pode ser visto aqui, eles estão entrando, mas como apenas esse está tendo uma saída, apenas ele vai ser mostrado. Quando eu coloco 0, 0, é interessante ressaltar que esse 0 ele também está ligado às entradas enable. O que vai acontecer é que essa entrada enable vai estar embaixo, então esse circuito vai estar ativado, e essa aqui, por passar por uma inversora, vai estar em alto, então esse circuito vai produzir nenhuma saída. E como essa entrada end aqui vai estar embaixo, isso indica que a saída vai ser vista a partir das entradas As. Então, se eu parar a simulação e deletar todas as entradas Bs, por exemplo, não vai acontecer nada. Porque, como está embaixo, ele vai produzir a mesma saída, que é apenas das entradas As. Ó. Perfeito. Bom, depois de passar por esse circuito, a gente vai ter o mesmo multiplexador, que ele vai fazer a seguinte seleção, né? Se o enable vier desse aqui, ou seja, estiver embaixo, ele vai pegar e vai mandar para a porta end. Como é ativo embaixo, a porta end vai fazer a leitura apenas do sinal A, que é a mesma coisa desse outro multiplexador. Se por acaso vier uma entrada alto aqui, ele vai mandar um alto para a entrada end, e a entrada end, como eu falei anteriormente, ela é responsável por alternar entre a leitura das entradas As e Bs. Então ele vai fazer a leitura das entradas Bs, que é proveniente desse outro multiplexador. Esse sinal, após passar por esse outro multiplexador, ele vai passar por um demultiplexador, que vai fazer todo o encaminhamento para esse display de 7 segmentos de cátodo comum, que está aterrado, como está 00, ele está aterrado no Y0 aqui, que é esse display aqui. Quando eu alterar e colocar uma entrada 0, 1, o que aconteceu? Ele aterrou esse display. Então, o que vai estar acontecendo é que esse display vai ser o que vai estar mostrando. E qual que vai ser o número que vai aparecer para esse display aqui? Se a gente for ver, quando eu mudei essa entrada aqui para alto, o que aconteceu com esse display foi que a entrada end dele foi para alto. Então, o que o multiplexador vai fazer vai ser parar de ler as entradas As e começar a ler as entradas Bs, que por sinal é a mesma, tá ligado no binário 3, 0011. Então, se eu vier aqui deletar, nesse caso, todas as entradas As, a entrada vai continuar saindo, porque ele está lendo a B. Olha, certo?
Então, o que vai acontecer é o seguinte, conforme eu for alternando esse binário S0 e S1, ele vai mudando o display do número que eu coloquei de entrada. Eu posso colocar outro número nas entradas A e B, C e D. O interessante é qual display vai funcionar em cada um. Por exemplo, se eu colocar agora o 1, 0, o que vai acontecer? Ele está mostrando esse display porque ele está aterrado, mas por que está saindo o número 3? Porque eu coloquei o número 3 aqui também nesse display, aqui nesse multiplexador. Então esse multiplexador ele vai estar ativo, porque a entrada enable é ativa embaixo. As entradas ANDs vão estar em alto, então quer dizer que ele vai ler as entradas As, certo? 1A, 2A, 3A e 4A, que vai passar para esse outro multiplexador. Nesse caso, a gente pode ver que como essa entrada AND está em alto, ela está mandando um alto também para... Perdão, como a entrada enable está em alto, ela está mandando um alto também para a entrada AND desse outro multiplexador, que por sua vez vai fazer a leitura das portas B, que estão relacionadas às saídas desse outro multiplexador. Então, o que o circuito está fazendo é, conforme eu vou alterando essas entradas, ele está variando. Entrada A para o binário 00. Agora apareceu 0 aqui porque eu deletei todas as entradas. Quando eu coloco o 01, ele vai ler as entradas B desse multiplexador, passar por esse outro multiplexador e mandar para os displays de 7 segmentos. Quando eu colocar 0, ele vai ler as entradas As desse multiplexador, tá aqui. E quando eu colocar o 1, como se é de se esperar, ele vai estar desativado e ele vai ativar esse enable, como já estava anteriormente, só que ele vai mandar um alto para a porta end. Vai começar então a ler as portas Bs desse multiplexador e mandar para esse outro, e vai mandar também para o display de 7 segmentos. E conforme essa entrada está 1, ele vai estar aterrando apenas o último display, que vai ser o que está mostrando. Certo? E é isso a apresentação do exercício proposto.